Moraria, Lisboa. Eis um segredo bem guardado. A Igreja de São Cristóvão é um dos poucos edifícios da malha medieval da cidade que sobreviveram ao terremoto de 1755. Depois disso, saiu ainda incólume das muitas mudanças de estilos e políticas e é hoje um dos raros testemunhos do primeiro barroco português. Apesar de restauros vários, a Igreja de São Cristóvão é notável também pelas pinturas que a revestem. Dezenas de telas atribuídas à oficina de um só artista. Algumas delas representando cenas desconcertantes. Esta pintura, por exemplo, representa uma cena raríssima. Jesus abraça José, o seu pai terreno. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Paulo Pires do Vale. Eis uma cena comovente e inesperada. Jesus abraça o seu pai terreno, São José. Eu nunca tinha visto esta cena representada. Eu devo dizer, Paula, que também não. Ou pelo menos foi esta que me fez depois olhar para outras e procurar outras. Mas esta, mesmo nesta iconografia que já é rara de São José no leito de morte, esta tem ainda qualquer coisa de especial e tem a ver com essa comoção que apontavas, que é aquele abraço. Encontramos outras onde há a presença de Cristo, mas aquele abraço transforma esta cena em qualquer coisa tão humano que é de facto especial. E não apenas o abraço, mas depois a comoção que está em redor deste momento da morte, em que temos a calma de Maria, ou o anjo que se ajoelha, as mulheres que choram e, portanto, há não apenas uma reação a esta morte, mas há tantas e múltiplas. E depois há um movimento. Ou seja, esteticamente há também qualquer coisa de extraordinário nele, que é um movimento que acaba de alguma maneira naqueles dois homens, pai e filho, que no momento de um trânsito, de uma viagem, se despedem um do outro. Quando eu digo que nunca tinha visto, não estava demasiado distraída.
Esta cena é rara de encontrarmos, primeiro porque a figura de São José é uma figura quase apagada, oculta. não é? Isso mesmo, silenciosa. Mas no século XVI, ainda antes, quando se começa a dar uma atenção também à humanidade de Cristo, quando se começam a fazer os primeiros presépios, quando se começa a olhar para a Sagrada Família, quando se começa a perceber esse lado carnal da vivência de Cristo, a figura de São José vai ganhando também algum relevo, mesmo no seu silêncio. E no século XVII, no início do século XVII, 1621, o Papa Gregório XV instaura mesmo como obrigatória uma festa de São José, no dia 19 de março, que nós continuamos a celebrar como o Dia do Pai. E esse apontar uma data para esta festa de São José torna-se e vai-se tornando cada vez mais importante. Eu lembro, por exemplo, que ainda antes, no século XVI, Santa Teresa d'Ávila deu muita importância a São José, de tal maneira que o seu primeiro convento reformado se chamou São José de Ávila. Até em França, Luís XIV, inesperadamente, dedica, depois do nascimento do seu primeiro filho, a França a São José. Ou seja, coloca São José como patrono também de França. Ou seja, São José vai ganhando uma importância cada vez maior. E a seguir à Contra-Reforma, ou seja, depois do Concílio de Trento, depois de se pensar como é que se podia combater ou contrariar a Reforma Protestante, esta figura de São José torna-se determinante. E, neste caso, com este acréscimo, que é o da ternura, do abraço, o que nós também encontramos, de algum modo, ainda que de outra forma, na arte deste período, que é este desejo também de nos envolver. Ou seja, quando entramos numa igreja barroca, encontramos numa obra de arte total, em que tudo ali está feito para comover. É uma máquina de comoção, do som aos cheiros, que nós nos esquecemos, o incenso, que era muito presente. Os tecidos que enchiam as igrejas, as imagens que a preenchem, no caso desta que vamos ver já a seguir aqui de São Cristóvão, quase não deixando espaço vazio, quase um horror ao vazio, que tinha como consequência esse sentirmos ainda hoje, abraçados. Não é? Abraçados. Eu sugiro, Paulo Pires do Val, que vamos até à igreja, estamos na sacristia, vamos até à igreja ver as restantes obras deste pintor ou da sua oficina. Isto é um banquete. É um banquete um bocadinho obscurecido, porque estas telas não estão restauradas. Aliás, a igreja precisa de muitos trabalhos de restauro, mas são imensas telas. Eu tenho usado em algumas visitas e conversas sobre esta igreja a noção de uma joia, porque é de tal maneira bem pensada e coesa e tem uma unidade que parece um pequeno diamante. A precisar de limpeza, como dizias, mas são 34 aqui, mais a tela que acabámos de ver na sacristia, de Bento Coelho da Silveira ou da sua oficina. Pelo menos inicialmente assim era, terá havido uma outra substituição, mas que não fere essa unidade, que de alguma maneira transforma este espaço numa espécie de um tratado, numa grande reflexão, juntando aquilo que há pouco conversávamos sobre como é que pode ser ao mesmo tempo emotivo, portanto ser um abraço corporal mesmo, afetivo, e intelectual, porque há uma dimensão intelectual neste edifício. Uma intencionalidade, é isso? Uma intencionalidade que se revela na forma como foram colocadas as telas, no espaço, como o arquiteto João Duarte, que era padre e que, portanto, sabia bem para
quê desenhar e como desenhar, com que intencionalidade desenhar esta igreja, e que quando conversa com certeza com Bento Coelho da Silveira, o pintor lhe pede um programa bem estabelecido e pensado. Eles, aliás, história curiosa, pertenciam a uma academia. Walter Benjamin dizia que o barroco se caracterizava pelo jogo e pelo luto. E procura de um equilíbrio entre o jogo e o luto poderia caracterizar o barroco. E, nesse sentido, eram muito jocosos. E eram constituídos por... Estas academias eram constituídas por poetas, escritores, pintores, arquitetos, intelectuais, mas com algumas diferenças. A Academia dos Singulares seriam burgueses, intelectuais, claro, ou novos, cristãos novos, enquanto que a Academia dos Generosos eram nobres ou alto clero, e, portanto, havia uma diferença de classe entre estas duas academias. João Duarte e Bento Coelho da Silveira ter-se-ão encontrado nessa Academia dos Singulares e, com certeza, que terão conversado muito sobre este projeto, e isso eu julgo que se revela depois na forma como há aqui uma intencionalidade. E uma coesão, não é? Uma coesão. Muitas vezes terão passado tantas pessoas aqui em frente à igreja e de fora não imaginaram o que depois podem descobrir cá dentro. Portanto, há essa noção de cofre, como dizias, que no sentido da coesão e de uma unidade começa logo, como te estava a dizer, no retângulo onde assenta, porque é o retângulo de ouro, o número de ouro que desde a antiguidade clássica, desde o Paternon, é identificado como da proporção mais bela. Se dividirmos a base pela altura deste retângulo, dá o número 1,618, que é, desde a Antiguidade Clássica, o número de ouro, que encontramos inúmeras vezes repetido, desde o Paternon até, estranho, os cartões de crédito que trazemos no bolso. Extraordinário. E é qualquer coisa que esteticamente agrada aos sentidos. Funciona. Podemos nem saber bem, mas as proporções, quer do nosso corpo, quer da relação com o nosso corpo com o espaço, em relação a este retângulo, funciona. E João Duarte e Bento Coelho da Silveira sabiam bem. O emblema da Academia dos Singulares é uma pirâmide desenhada pelo Bento Coelho da Silveira, constituída por livros, uns sobre os outros. O primeiro é Homero, o segundo Aristóteles, depois temos Ovídio, por aí fora, temos Camões, Lope de Vega. Portanto, havia um conhecimento dos clássicos que claramente influenciou a maneira como esta igreja é construída. Só dizer-te, essa pirâmide acabava com um sol. O sol ali significava Apolo, mas, cristianizado, o sol é o próprio Cristo. Bento Coelho da Silveira, apesar de não pertencer à Academia dos Generosos, à Academia, visivelmente, aprendi agora consigo, dos Nobres, foi nomeado pintor régio por Dom Pedro II. E foi... Portanto, estávamos numa época recém-saídos da restauração, da independência, ainda tudo instável e conturbado. E Bento Coelho da Silveira é escolhido como pintor régio,
Tem uma produção intensíssima. Nós temos obras de Bento Coelho da Silveira espalhadas por todo o país. Muitas das igrejas, tal como esta, que foram pensadas como uma unidade por ele, pela sua oficina, caíram no terremoto e, portanto, esta também tem essa raridade desta unidade de se ter conservado, mantido. Mas Bento Coelho da Silveira seria alguém que era de tal maneira apreciado na época que esta Academia dos Singulares faz-lhe uma homenagem em 1670. Um livro que depois não chegou a ser publicado, talvez por problemas com a Inquisição. Paulo, o que torna única esta igreja, do que fui aprendendo desta conversa, é o facto de ser dos raros edifícios que não ruíram, praticamente não caiu quase nada dela no terremoto de 1755, portanto, de ser um dos poucos raros exemplares do primeiro barroco português, portanto, século XVII. É o facto de ter 30 e tal pinturas, telas, todas atribuídas, ou praticamente todas atribuídas ao mesmo pintor e à sua oficina. Não significa que fosse ele pessoalmente, mas as pessoas que trabalhavam com ele. Mas há ainda uma razão que a torna especial, que é o programa tão específico dos temas que são tratados, ou do tema que é recorrentemente tratado nas telas que aqui estão presentes. Isso. Há pouco eu referia a uma inscrição que se encontra ali, que foi a Irmandade do Santíssimo Sacramento que mandou fazer esta capela, e eu julgo que isso será importante para percebê-la, não apenas a Capela Mor, para perceber a Capela Mor, mas para perceber toda a Igreja, ter sido a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Todo o programa está intimamente ligado a uma reflexão sobre o corpo de Cristo na hóstia. De alguma maneira, ela é uma forma de responder à Reforma Protestante, dizendo não, a presença real de Cristo na Eucaristia, no pão e no sangue, é a forma correta de pensar o que é a Eucaristia. Esta igreja é a apresentação nesta forma que também contraria o movimento protestante e a Reforma Protestante nas imagens, na veneração dos santos. É ela mesmo um excelente exemplo da contra-reforma católica, este esplendor da imagem, do ouro, que contraria precisamente essa forma mais ascética de pensar, que na verdade não é apenas uma questão protestante. Ao longo de toda a história da Igreja, e mesmo antes, essa reflexão sobre a imagem, sobre o poder da imagem, sobre a possibilidade de fazer imagem, ou que imagem, é qualquer coisa que acompanha toda a história da Igreja. De algum modo, a vitória desse partido de que se deve fazer imagem, que se pode fazer imagem, que a imagem é vital para a Igreja, deu origem à história da imagem no Ocidente, tal como nós a conhecemos. Sempre com avanço e recuo. O protestantismo é uma forma de pôr travão. Recuo, e o barroco é o grande avanço. E esta Igreja, evidentemente, inscreve-se nesta história. O corpo de Cristo. O Corpus Christi, não é? O corpo de Cristo é o tema? O tema que, de alguma maneira, coroa esta Igreja e que aqui, no altar, se torna ainda mais evidente e presente, com a presença de duas telas, tal como hoje as vemos, mas, na verdade, são três. Esta terceira está a ser restaurada já. Esta tela representa a Última Ceia. O jogo, no entanto, é também entre o Antigo e o Novo Testamento. O pensar a Eucaristia como sacrifício, relacionando-a com o Antigo Testamento, como nesta tela do lado esquerdo, um sacrifício de David, imaginamos, com os ídolos a serem destruídos e o verdadeiro sacrifício, o cordeiro sacrificial a ser apresentado. Paulo, mas se aqui está expresso
com o sacrifício do carneiro, essa dimensão da entrega do que temos de mais precioso, a entrega de si, aqui está uma festa. E aquilo que encontramos na última ceia, que é retomado sempre que o sacerdote celebra a Eucaristia, juntam-se. O que encontramos naquela festa é também já um pronúncio do que virá, no sentido que a dádiva cristã, na verdade, não é o dar qualquer coisa que nos é estranha, mas é dar-se a si mesmo. Paulo, aqui temos um imponente São Cristóvão. Enfim, São Cristóvão seria naturalmente obrigatório nesta igreja. É uma lenda também terna de São Cristóvão, não é? E a palavra que usaste é justa, a imponência, porque diz a lenda que São Cristóvão era um gigante. São contadas imensas histórias sobre São Cristóvão. Uma delas, a determinada altura da sua vida, ajudava as pessoas que queriam fazer o seu caminho a atravessar um rio difícil, perigoso, a atravessar de uma margem para a outra. Pegava nelas e ajudava-as a atravessar esse rio difícil. Uma certa noite, há uma criança que lhe pede ajuda para atravessar, um miúdo pequeno. Ele mete a criança aos ombros e, à medida que vai entrando no rio, a criança começa a pesar como nunca nenhum adulto, nunca ninguém lhe tinha pesado. Depois de, a custo, ter chegado à outra margem, pergunta, mas como é possível pesar tanto? Ao que a criança revela que não é apenas ele, mas que ele transporta consigo todo o peso do mundo. Esse peso transforma de alguma maneira este gigante numa espécie de um Hércules, ou mesmo de um Atlas que transporta o mundo às costas. É por causa dessa lenda, Paulo, que então muitos viajantes pedem proteção a São Cristóvão. São Cristóvão tornou-se o padroeiro dos viajantes. Camionistas, taxistas... Sim, mesmo peregrinos, de algum modo todos os nómadas, e de algum modo todos somos nómadas, olham para São Cristóvão como o padroeiro dessa viagem difícil, dessas travessias difíceis. E devo dizer que num momento como este atual, em que tantos procuram atravessar à procura de lugares para poder viver, outras terras para poder viver, e também atravessar mares difíceis, é tão curioso como esta lenda, porque é isso, não sabemos... Como tanta coisa nesta igreja ainda obscura de São Cristóvão, o que sabemos é apenas uma lenda, não temos dados históricos que o comprovem, como essa história é ainda tão presente. Bom, mas no início desta igreja não era São Cristóvão a figura tutelar, se quisermos. Aliás, o início é tão recuado. Não sabemos ao certo. Sabemos que aqui, nesta zona, haveria a igreja de Santa Maria de Alcamim, que era a igreja dos cristãos moçárabes. Os moçárabes são os cristãos que viviam sob o domínio árabe. Portanto, muito antes da chegada de Dom Afonso Henriques e da conquista de Dom Afonso Henriques, havia uma comunidade de moçárabe, o que também é curioso pensar o que teria sido esse tempo em que coabitavam, tal como hoje, coabitam aqui na Moraria culturas tão distintas, nesse tempo em que coabitavam, ainda que com zonas específicas, com certeza na cidade, estes cristãos que viviam sob o domínio árabe, possivelmente muitos falariam árabe, se não todos, tinham uma liturgia diferente e que também por isso foram... sentidos como uma ameaça pela liturgia romana, a liturgia que Dom Afonso Henriques e os cruzados do norte trouxeram. E por isso, aquilo que sabemos é que aos poucos essa liturgia anterior foi sendo extinta ou cada vez mais rara. Sabemos que o bispo moçárabe foi morto pelos cruzados quando chegaram e invadiram Lisboa, quando tomaram Lisboa. Sabemos que as relações entre estes cristãos moçárabes e esses outros pontos da Europa não eram fáceis.
quando chegou aqui Dom Afonso Henriques, já aqui se rezava a Jesus. Isso mesmo. O padre Edgar Clara é o pároco da Igreja de São Cristóvão e de mais 11 igrejas na Moraria, em Alfama e no Castelo, bem uma tarefa ciclópica. E deliberadamente eu pedi-lhe que se nos juntasse a esta conversa porque eu quero fazer ao Paulo Pires do Vale uma pergunta à sua frente, especificamente. Paulo, tu és curador de arte contemporânea e aqui tens a decorrer, como de resto já aconteceu na Igreja de São Roque, também em Lisboa, aqui tens a decorrer um programa muito intenso e interessante de arte contemporânea. Como é que se intervém, como é que se desenha um programa para um espaço sagrado? No caso, uma igreja aberta ao culto. Antes de mais, assumindo o risco, isso interessa-me. Interessam-me espaços com caráter e vivos, não a ideia ascética só do cubo branco, como na arte contemporânea é tão normal, mas pensar espaços com história. E por isso... E com vida, não é? E com vida, ou seja, não a história só no sentido de um passado, mas a história no sentido de uma identidade. E por isso aquilo que te fui contando tem a ver com o estudo que fiz para poder depois propor ao Padre Edgar, e é esta comunidade, uma intervenção com artistas contemporâneos, partindo do lugar, dando a ver o lugar, porque isso era determinante para ajudar também neste esforço de angariar fundos para o seu restauro e, portanto, esvaziando, tirando os bancos e podendo percorrer como hoje também o percorremos, sem esse empecilho, porque no século XVII eles não estavam lá. E propondo então a artistas que aqui fizessem intervenções tendo o respeito não apenas por este espaço, mas pela comunidade que o continua a habitar, juntar mundos, permitir uma ponte também aqui. A partir da noção de viagem, o padroeiro São Cristóvão, a partir da noção do peso e da leveza, permitir que o mundo da arte contemporânea e o mundo desta comunidade, não apenas a que se reúne aqui, mas desta comunidade da Moraria, se juntassem nesta igreja, e foi um privilégio o Padre Edgar ter permitido que isso acontecesse. Quer dizer, é um privilégio para nós todos, porque podemos simultaneamente conhecer, quem não conhecia este espaço extraordinário, e ao mesmo tempo vê-lo reinterpretado por artistas contemporâneos. Padre Edgar, deve ser muito difícil. Ninguém tem dinheiro nesta altura, nós sabemos disso. Deve ser muito difícil arranjar dinheiro. E eu sei que esta é uma missão que assumiu com imensa determinação, arranjar dinheiro para restaurar uma peça tão delicada e complexa como esta. Mas tem tido ideias fantásticas, eu sei. Não, a única ideia que eu tive foi... Parece-me que a minha intuição foi esta. Depois de 3 anos de pedir às autoridades, a muitas pessoas, para me ajudarem e ficarem maravilhadas com este templo, mas depois ao outro dia deixavam de atender o telemóvel, eu pensei, bom, eu não posso pedir 1 milhão de euros a uma entidade, a uma pessoa, ao Estado, a quem quer que seja, então vou pedir 1 euro a 1 milhão de pessoas. E este programa que nós fizemos foi um programa de multidões, não é? Um crowdfunding com tudo. De tal maneira que cada pessoa, desde a mais rica à mais pobre, possa dar apenas 1 euro. E se cada pessoa vier aqui e deixar ficar cá 1 euro, então, dentro de muito pouco tempo, temos o suficiente, que é 1 milhão de euros, para restaurar toda a igreja. E nas diferentes atividades que pensámos ao nível de envolvimento da comunidade, não é? Os biscoitos, envolvimento da cozinha popular. São as senhoras daqui da Moraria, ou algumas senhoras da Moraria, que fazem os biscoitos deliciosos, há que dizer, que eu já provei. São de cardamomo, são muito bons. E não só as noites de fados, ou seja, todo o envolvimento da comunidade é extremamente importante, não só da nossa comunidade, das outras comunidades que por aqui passam todos os dias, não é? Talvez aquela que tenha sido a maior loucura foi ter posto a igreja à venda com uma atividade chamada Não Fiques com a Telha, em que cada pessoa vem cá, nos oferece 20 euros, escreve uma oração e nós comprometemos a meter essa oração e essa telha no telhado. Ou seja,
Porque daqui a 100 o telhado está a precisar de ser refeito, não é? O telhado está a precisar de ser feito urgentemente, não é? Cada pessoa oferece uma telha. Cada pessoa oferece uma telha e com esse dinheiro nós comprometemos a fazer a obra, não é? Será tudo, e tem sido tudo muito claro para as pessoas. Eu tenho dito sempre quanto dinheiro temos neste momento. Já só nos faltam 860 mil euros. Maravilhoso. Sra. Dona Esmeralda, vou seguir aqui a sugestão do Padre Edgar e comprar uma telha para ajudar a fazer um telhado novo aqui nesta pérola, que é a Igreja de São Cristóvão. São 20 euros, não é? 20 euros. Se faz favor. Obrigada. Muito obrigada eu. E pode fazer uma dedicatória e assinar. Então, É que fazendo a dedicatória fica no telhado e mais pertinho do céu. mais pertinho do céu, é maravilhosa essa ideia. Eu vou escrever aqui o que será o nome do nosso programa. Visita Guiada. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.